bipolar. Bom dia, queridos amigos. Espero que esteja tudo bem convosco, que tenham tido uma excelente semana e sejam bem-vindos ao Pseudo Bipolar. Esta semana venho falar-vos de algo que é incontornável no mês de dezembro. Venho falar-vos do Natal e dar-vos um bocadinho do que é a minha visão relativamente a esta época. Aquilo que há de bom e que há de mau na época natalícia. Eu tenho uma história que é muito parecida, se calhar, à maioria de vocês, em relação à minha infância. O Natal, para mim, na infância, era uma época pela qual eu esperava durante o ano inteiro. Por duas razões. A primeira, se calhar a menos importante, apesar de tudo, seria a parte consumista. Era no Natal que nós recebíamos aquela prenda que ansiávamos durante todo o ano. E eu não fugia à regra. Gostava daquele processo de não saber o que é que ia receber, de saber perfeitamente tudo aquilo que eu desejava. Lembro-me de termos aqueles livros de marcação de prendas que servia para enviar ao Pai Natal. E recordo-me metia sempre uma cruzinha para em 200 prendas. Eu sabia perfeitamente aquilo que queria. Queria aquelas 200 prendas, basicamente. Mas aquela expectativa para tentar perceber o que é que ia sair de dentro do embrulho na noite de Natal, com o que é que eu me ia distrair até às 4 da manhã, quando já toda a gente queria ir dormir. Era algo mágico. E era algo que trazia muito de positivo ao meu Natal. E depois havia outra parte, um segundo fator que fazia com que eu fosse totalmente encantado pelo Natal, que é a parte da fantasia. Ou seja, Pai Natal, luzes, a televisão fazia uma comunicação daquilo que era Natal e daquilo que era a época, completamente fantástico, que eu acho que é muito diferente daquilo que se vê agora. Apesar de antes via-se mais publicidade também aos bonecos, a tudo aquilo que pudesse servir de atrativo para as prendas das crianças. Apesar disso, havia uma energia diferente, havia não sei, se calhar é a minha visão de alguém que passou a infância há 20 anos atrás. Mas sinto que existe alguma diferença nisso. Existia um bocadinho mais de magia na visão na altura do que existe agora. E essa parte da fantasia era realmente um fator muito importante para mim. Na fase da minha pré-adolescência houve uma parte de revolta, de maior revolta, porque é a altura em que me começo a descobrir enquanto homem, enquanto ser pensante, e começo a formar opinião sobre as mais variadas coisas, inclusive acerca da religião, que para mim nessa fase deixou de fazer algum sentido, tanto a religião católica como qualquer outro tipo de religião, deixei de me identificar com isso, o valor que eu dava ao Natal quase que desapareceu por completo. Passou a ser basicamente uma altura que eu desejava que fosse exatamente igual a todos os restantes dias do ano. Tudo bem, era obrigado a gramar com o jantar de família, tudo bem, era agradável, mas tudo o resto, tudo que envolvesse as prendas, os festejos, isso para mim já me passava assim um bocadinho à parte. Também muito por responsabilidade na altura ter começado a ganhar alguma consciência sobre os valores que deviam ser praticados no Natal, ou que eram proclamados como aqueles que eram celebrados no Natal. E perceber o contraste que existia entre isso e a realidade, porque na verdade o Natal tornou-se mais numa época comercial, em algo completamente consumista, do que propriamente numa transmissão de valores, num aprofundar dos valores que devíamos ter durante todos os dias. Realmente essa fase foi uma fase um bocadinho mais dura relativamente ao Natal, mas depois chega a fase de maturidade, que é aquela que eu considero que estou agora, que começou por volta dos meus 19, 20 anos, em que eu me apercebi de muitas coisas
relativamente ao Natal e que também podem ser positivas no Natal. Ou seja, existe a parte má, que foi toda aquela que eu descobri durante a adolescência e que ainda hoje, muito sinceramente, a opinião mantém-se. Eu continuo a achar que existe uma hipocrisia muito grande, uma falsidade muito grande na época natalícia. Acho que passamos todos a ser. Somos todos demasiado moralistas, somos todos demasiado. Como é que eu hei de explicar? Eu não queria usar a palavra falso, mas é mesmo isso. Toda a gente vive de uma forma diferente no Natal do que vive durante o resto do ano. Nós, na altura da época natalícia, vemos sorrisos em caras que durante 11 meses não vemos os dentes. Sentimos o calor no comprimento que não sentimos, se calhar, durante o resto do ano. E essa parte eu sinto que ainda existe. E essa é a parte mais negativa do Natal. Mas eu descobri também que existe uma parte positiva. Que há coisas que nós podemos tomar como exemplo da época natalícia. E que coisas são essas? Por exemplo, a energia que é vivida no Natal. As pessoas, em grande parte, se calhar não se apercebem. Mas na época natalícia, e se calhar porque estamos todos um bocadinho contagiados com isso, acabamos por não dar o valor, acabamos por não nos aperceber disso. Mas nós somos todos contagiados por uma energia que é nos transmitida. E acabamos por ter comportamentos completamente diferentes daqueles que temos usualmente no dia a dia. Desde o sorriso, lá está, sorrir para toda a gente, o cumprimento, a conversa fácil, nem que seja sobre o tema do Natal, mas a conversa fácil, positiva. E tudo isso, durante esse mês, as pessoas não se apercebem, mas vivem de uma forma bem mais agradável do que o resto do ano. Porque o resto do ano nós estamos habituados a ver pessoas de cara trancada, com uma energia nem sempre muito positiva. Há pessoas que a têm, como é óbvio. Isto não é geral. Mas a maioria das pessoas vive num clima durante o resto do ano que não é o melhor. E esse exemplo nós podíamos tirar do Natal. Podíamos pegar em toda essa energia e aprender qualquer coisa. Aprender que é possível viver de uma forma mais agradável, que aquilo que transmitimos aos outros, por norma, recebemos em dobro e que nós próprios vamos gostar daquilo que vamos ser se tivermos essa energia. E no Natal temos, e se calhar não nos apercebemos, porque somos contagiados por tudo aquilo que está à nossa volta. E há outra coisa que eu sinto que pode ser retirada do Natal como algo positivo, que é, durante o Natal pensa-se muito naqueles que estão numa situação pior. Pensa-se muito no coitada daquela pessoa que vai passar o Natal sozinha. Coitada daquela pessoa que não tem uma casa para viver e que não vai ter uma refeição no Natal como deve ser. Tudo bem, eu compreendo que o Natal traga essa sensibilidade às pessoas. Mas percebam uma coisa. A pessoa que come sozinha no Natal, come sozinha durante o resto do ano. A pessoa que não tem casa e que não vai ter uma refeição digna no Natal, muito provavelmente não tem casa e não vai ter uma refeição digna durante o resto do ano. E essa solidariedade que nós temos para com essas pessoas, essa empatia, esse ver o lado da outra pessoa que nós vemos na altura da natalícia, é um exemplo muito forte daquilo que podemos transportar para o resto do ano, para o resto da nossa vida. Porque traz um efeito positivo, acreditem que traz, porque não, lá está, volto a dizer, isto não é geral. Eu conheço pessoas que fazem isso no Natal, mas também fazem isso durante o resto do ano. E há pessoas que o fazem no Natal e que se calhar não fazem no resto do ano por impossibilidade, atenção. Mas que às vezes não é só aquilo que também tem a ver com as ações que praticamos, mas não é só as ações que praticamos, é as preocupações que demonstramos, é a energia que transmitimos. São pequenos gestos, às vezes, lá está. Se calhar um sorriso, eu sorrir para uma pessoa que passa por mim todos os dias, vai ter um valor pelo contágio. Mas se calhar para uma pessoa que vive nessas condições, que vive isolada, que vive sem abrigo, se calhar faz a diferença. E se calhar a empatia, a compreensão nesses dias e o ajudar se pudermos, ou encaminhar para a ajuda se pudermos,
é algo que vai fazer uma diferença enorme na vida dessas pessoas e que também vai trazer na nossa, porque nós também nos vamos sentir melhores connosco, se assim formos. E esses são os exemplos que nós podemos tomar como maiores nesta altura de Natal. É algo que era positivo que fosse transportado para o resto do ano, porque é verdade, as pessoas vivem mesmo melhor na época natalícia, por todo esse contágio que existe. Lá está, as pessoas nem se apercebem. As pessoas nem se apercebem da maneira como sorriem ao passar, por exemplo, aqui na Rua das Flores, por verem as luzes, por verem a rua iluminada. As pessoas não se apercebem como sorriem e como veem as coisas de outra forma só por causa disso. E nós temos que perceber que podemos viver dessa forma sem ser por impulso do que está à nossa volta. Nós próprios podemos criar essa energia, nós próprios podemos dar essa energia a outras pessoas, transmitir essa energia a outras pessoas e que vamos receber de volta. Quase de certeza. Experimentem isto. Experimentem cruzar as pessoas com quem vocês cruzam todos os dias e com quem não trocam palavra. Comecem a dar um bom dia a essa pessoa. Comecem a dar a boa tarde, a boa noite, seja a altura do dia que for. Comecem a fazê-lo. E vocês vão perceber o efeito que isso traz na pessoa e o comportamento da pessoa que vai alterar-se. Porque se vocês sorrirem e disserem um bom dia, a pessoa no primeiro dia se calhar vai estranhar. No segundo e no terceiro, de bom grado, vai-vos dizer um bom dia, vai sorrir para vocês. E isto é só um pequeno exemplo. Isto com a solidariedade acontece exatamente a mesma coisa. Isto com toda a energia que envolve o Natal e que envolve a interação com as pessoas nesta época natalícia, é exatamente a mesma coisa. E isto é que eu acho que é o bom do Natal e que me faz não desistir do Natal, por menos religioso que eu seja. E sinto que, mesmo que não consigamos fazer isso, transmitir, passar, acho que podemos na mesma viver o Natal à nossa maneira. Viver com os princípios, com os valores que nós achamos corretos. Com os nossos, com a nossa família, com aproveitar ao máximo daquela refeição de Natal, todo o convívio que existe pós-refeição de Natal, pré-refeição de Natal. Tudo isso são coisas que nós podemos fazer. Não é pelas outras pessoas não o fazerem que nós temos que viver como eles, não é por eles serem consumistas, por darem valores a outras coisas que não são o essencial do Natal, que nós temos que fazer exatamente o mesmo. Nós podemos viver com os nossos, podemos viver o Natal que nós quisermos. E depois temos que nos lembrar do maior exemplo e da coisa mais importante que existe, que é, e que as pessoas dizem e que às vezes não acreditam naquilo que estão a dizer, que é: o Natal é quando um homem quiser. E quando nós dizemos isso, não é no sentido de damos prendas quando o homem quiser, que podemos dar esses valores materiais quando quisermos. Não. Estamos mesmo a falar do espírito, daquilo que existe do lado humano do Natal. E realmente o Natal é quando o homem quiser. Basta mesmo o homem querer. Espero que não tenha sido algo muito longo. Vou por aqui terminar o podcast de hoje. Muito provavelmente durante o resto do mês de dezembro vamos dedicar outras edições do podcast a falar sobre as festividades deste mês. Outras coisas, se calhar, com uma outra visão, com uma outra perspectiva, com uma outra base para o tema, mas é provável que regressemos a este assunto. Espero que tenham gostado, que tenham o resto de uma boa semana e que voltem na próxima segunda-feira para mais um Pseudo-Bipolar. Pseudo-Bipolar.